Eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui noticiando um cancelamento de uma personagem, tá? É uma personagem, inclusive, inusitada. Eu nem sabia que tinha Moranguinho ainda 2026. Tem tanto tempo que esse desenho tá no ar, gente. A Laranjinha tá sendo extremamente criticada nas redes sociais. Olha que sério isso. Vamos ver o momento que ela cometeu esse crime grave. Devíamos fazer isso amanhã com as outras meninas. É, tão tranquilo, tão calmo, tão... Anjinha, o que foi? Desenho feito, cabrunco mal feito. Gente, que desenho feio é esse, meu pai? Nossa, que 3D horrível. Ela achou um bicho, né, na lagoa. Conseguindo fugir! Só quero pedir pra você pensar melhor. Ele pode ser fofo e pequeno agora, mas ele vai crescer e aí pode ser muito mais difícil de cuidar. Ai, essa Moranguinho também é uma chata. Vamos lá? Ai, que menina chata. Ai, que vai ser... Deixa ela. Se ficar grande demais, ela doa pro zoológico. Deixa a menina. Eu, hein? Você nem sabe se vai crescer. Eu só continuar sendo um peixe. Você pode... Você pode estar certíssima, Moranguinho, mas você sempre diz que mesmo sendo pequenos, somos capazes de grandes coisas. Eu Achei ela bem passiva-agressiva. Eu achei. Pois é, a Laranjinha pegou o bicho do pântano e aí esse bicho começou a crescer. Minha nossa, Jo! Já é o 5º aquário que eu compro em 2 dias. Olha, tá imenso, gente. O jabuti. Toma aqui, garotão. Bom menino. Oi, Moranguinho. Viu a Amora linda? Estou bem aqui. É uma emergência. O João está doente. Gente, mas me incomoda de tão mal feita essa animação. Que animação feia. Não sei se é porque eu sou acostumado com animação de qualidade, tipo Steven Universo, tipo O Incrível Mundo de Gumball, Fora de Aventura, e que eu vejo essa boneca 3D com a sombra horripilante, assim, me incomoda. De tão ruim. Ai, muito ruim, muito mal animado. Cadê o esforço, gente? Cadê a alma? Gente, eu preciso de livros sobre peixes, doenças de peixes, cura pra peixes, remédio pra peixes. Oh, não. Jo, eu sinto muito. O que eu fiz de errado? Eu tentei dar a ele tudo que um peixe precisa. Ele é um girino. Ela adotou um sapo. E o sapo foi crescendo, gente. O sapo ficou imenso. Sapo, pare de coaçar. O sapo do tamanho de uma pessoa. Olha o tamanho disso, gente. Dinossaurico. Eu chego aqui e olha só o que eu encontro. Nosso saco de frutas arruinado. E veja. E o sapo dando problema. Do tamanho de um tijolo, sapo. Olha, o sapo já tá maior que a casa da Moranguita. Olha. Ganha aqui em Tutti Frutti. Mas como? Você vai ver, eu vou treiná-lo. Você diz que mesmo sendo pequenas, somos capazes de grandes coisas. E eu sei que posso fazer isso. Eu não vou fugir da minha responsabilidade com o Gi. O nome dele é Gi, ele é um girino. Ele nem me disse adeus. Mas você viu como ele ficou feliz? É, você tem razão. Ele não estava só feliz. Estava mais feliz do que em qualquer E o sapo foi embora, sem lavar o pé. outro dia. E eu também fiquei feliz, Moranguinho. Que tal um piquenique? Eu acho que é uma ótima ideia. Ou seja, a Laranjita adotou uma sapita e a sapita não era a sapita. Não, desculpa falar. A Laranjita adotou uma peixita e a peixita não era peixita. Ela era outra espécie. Ela transicionou de sapo pra girina. E aí, não satisfeita, ela digievoluiu de girina pra sapa. Tudo isso pra ela não lavar o pé, porque não quer, porque ela mora na lagoa. Não lava o pé porque não quer, todo mundo sabe. Inclusive, quando eu era criança, eu fui no aniversário que o tema era moranguinho, né? Só que eu era criança excluída e era o aniversário de uma menina da igreja. E o tema era moranguinho. E todo mundo que era importante da igreja tava com algum personagem da moranguinho, né? E era difícil ter meninos, porque, poxa, é um aniversário de menina e tal, com o tema de moranguinho, os meninos não queriam ir. E aí era pra ter ido um outro menino, que era um menino mais popular, porque a família dele era riquinha, né? Pois bem, ele faltou. Adivinha quem foi o limãozinho?
E eu bem tranquila, assim, ó, com meu chapéuzinho especial de limãozinho. Ó, gente, nesse dia eu me senti. Pra mim foi o meu maior hit da infância. Foi por pena? Foi. Foi porque a pessoa que tinha que fazer sua responsabilidade como fruta, né? Não foi? Acontece. Mas eu fui o limãozinho. E as frutas do aniversário, elas tinham uma responsabilidade, porque elas ganhavam uma lembrancinha melhor que as outras, entendeu? E hoje, limãozinho não é mais limãozinho. Limãozinho é cartão da Nubank. É outra fruta agora. Agora é uva. Agora, a limãozinho não é mais menino, né? Agora ela é menina. Mas quando eu fui o limãozinho, ele era tipo assim, ó. Meio que não tenho nem o que falar, né? Desculpa. Eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso dizer algo? Não tenho o que falar. Mas enfim, a laranjinha começou a ser muito detonada, gente, porque ela adotou um peixe que não era peixe. Gente, eu tô aqui assistindo Moranguinho. Essa laranjinha é uma vagabunda, né? O quê? Peraí. Que pesar, palavras pesadas, gente, pra uma fruta, se ouvir. A mulher pera não ia gostar de receber palavras assim tão baixas. Mulher melão, mulher melancia. Que isso? Essa laranjinha é uma desgraçada, né? Menino, quanto ódio no seu coração. Essa puta... Gente, ela não teve o que fazer. Ela tava dentro do rio, ó, vou explicar pra vocês. Ela tava dentro do rio. Aí apareceu o diabo de um peixe. Ela pegou e aí não tinha o que fazer, queria pegar porque o peixe tava sozinho, né? O peixe na água. Ficou infernizando o Moranguinho, dizendo que ia levar o peixe pra casa. Entrou dentro do rio, ficou lá, né? Infernizando o peixe até levar o diabo do peixe pra casa. Chegando lá em casa, né? Na casa dela, ela lá cuidando do peixe. O peixe começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Aí ela chegou pra Moranguinho e falou: mulher, não tá mais cabendo aquário pro peixe. Do nada, essa mulher começa a chorar, essa mulher começa a se desesperar, dizendo que o peixe tá doente, porque o peixe tem perna. Não é um peixe, não é um sapo. Beleza, beleza. O sapo, ela vai lá e aceita que é um sapo, ela fica naquela coisa, né, que fala que o sapo vai mudar de espécie, não sei o que, como se o sapo fosse uma pessoa trans, né, na cabeça dela. Aí beleza, o sapo vai lá e cresce. Só que assim, o sapo começa a infernizar a vila das meninas. Eu não peguei essa parte da Moranguinho. Peraí, só um minuto. Ganhar braços e pernas e perder a cauda. Este processo se chama metamorfose. Mas talvez seja melhor levá-lo de volta ao lago, né? O quê? Eu não posso fazer isso. Eu prometi que ia cuidar dele. Mas isso foi quando achou que fosse um peixe. É que, bem, um sapo não é mais do que você esperava? Eu não vou virar as costas pro coitado só porque ele mudou de espécie. Ele, o Gi, não tem culpa de ser um sapo. Ah, eu achei ela inclusiva. Eu achei ela bem... Ela aceitou o sapo. Aí beleza, o sapo vai lá e cresce. Só que assim, o sapo começa a infernizar a vila das meninas. Começa a infernizar. Começa a coachar e cueque a madrugada toda, entendeu? As meninas desesperadas. Moranguinho faz alguma coisa, fez uma piscina. O sapo... Gente, o inferno. E Moranguinho falando: ô, mulher, solta essa desgraça desse sapo, velho. E ela não soltava a desgraça do sapo. Aí ela só parou de soltar quando a princesa chegou e falou pra Moranguinho assim: Moranguinho, ó, conversa com essa mona aí que não tá dando certo isso não. Ela falou, soltou o sapo e ficou aí chorando. Ó que... Um marmanjo barbado, revoltado, com a Moranguinho. Não entra na minha cabeça. Ele puto, extremamente revoltado. Isso não pode acontecer. Uma situação revoltante dessa. Eu não vou nem falar nada, É uma vagabunda essa laranjinha, mano. Bunda. Olha isso, que revoltante. Gíria regional. Eu vou comentar isso aqui. Apareceu um vídeo pra mim na For You de um cara falando mal de um episódio da Moranguinho, que era sobre a laranjinha que não sei o que. Eu fui lá assistir. Aqui no TikTok tem completo. Meu irmão, essa laranjinha tem cheio de demônio no corpo. É chato pra caralho. Vai se f***, velho. Essa vila da Moranguinha aguentou foi muita p***. Você já deve ter visto o cara falando desse vídeo, mas eu vou falar resumindo tudo. Tava a laranjinha, a Moranguinho no rio, né? Ela vai vir um peixe. Ela, não, que eu vou levar o peixe pra casa, vou levar pra casa. E a Moranguinho falou, não, ele vai crescer, você tem que cuidar, que não sei o quê. E aí a laranjinha cheia de Exu no corpo, que eu levou essa p*** pra casa, essa p*** começou a crescer. A laranjinha cheia de Exu no corpo, gente, atenção. Aí no rio, sei lá, nas plantas, na natureza. A laranjinha, não, que eu vou ficar com essa p*** aí. Essa p*** vai ficar sozinha pelo mundo, vai desgraçar. Coitado dos meus editores, gente. A pauta vai sair pra vocês picotadíssima. Vocês vão ouvir 2 palavras só. Gente, estamos falando sobre Moranguinho. Eu acho interessante a gente maneirar no palavreado. Acho interessante a gente facilitar a vida do pessoal que trabalha comigo. Ela fez o quê? Ficou com esse sapo aí. Essa negócio. Passou um tempo, esse sapo começou a perrear a vila toda, velho.
começou a perrear, fazer aqueles... Começou a vila toda. O sapo igual a Chiquinha. Ué. Laranjinha é cancelada. Internautas mostram insatisfação com a personagem Laranjinha após ela ter pego um peixe pra criar, mas na verdade era um sapo, que infernizou toda uma sociedade. Moranguinho aparece na discussão e fala nem me fale, porque já havia dito pra Laranjinha se desfazer desse sapo. Por outro lado, Laranjinha pede pra que aguardemos o pronunciamento dela. Alguns internautas alegam, inclusive, que Laranjinha só está sendo cancelada porque ela é negra. Mas só sabemos que, finalmente, alguém se pronunciou sobre o caso. Precisamos falar sobre o cancelamento da Laranjinha. Parece que do dia pra noite a internet decidiu cancelar essa pobre criatura. E eu, como advogada de pequenas e frutíferas causas, estou aqui para defendê-la. Vamos lá? A palavra do dia é empatia. Isso é uma característica que minha cliente tem de sobra. Quando ela viu o pobre e indefeso peixe, ela sentiu empatia. E que... Muito sério. Isso é muito grave. Um assunto de extrema importância. levá-lo pra casa. Mas sabe o que eu prefiro? Porque eu penso, uns 4 anos atrás, a gente tava tão pesado, com umas pautas tão horríveis. A vida tava tão difícil, tanta desgraça acontecendo. Hoje, a gente tá tendo que abrir espaço pra discussão de um cancelamento de uma fruta, de um desenho. Isso é muito bom. Já parou pra pensar o quão bom isso é? Eu fico revigorado, porque é muito melhor a gente tá fazendo essas pautas, assim, juro, praticamente não dá pra ver, de tão minúsculas causas, praticamente inexistentes, né? Atômicas as pautas. Melhor isso do que a gente tá se preocupando se vai ter gente morrendo de Covid. Eu prefiro. Fico feliz. Sinal de que, tipo assim, a gente tá com pouco problema, na verdade. Tá pouco problema. Daí quando a gente não tem problema de verdade, a gente inventa um problema pra se coçar. Por causa disso, tinha medo de uma criatura tão pequenininha ficar sozinha num lago vasto como esse. E aqui a gente já consegue ver a cara de bunda da moranguete. Ela tem cara de bunda ou será que a animação é mal feita? Fica o questionamento aí pra gente. Eu prefiro que a animação seja 2D, seja bonita, do que fazer um 3D desse. Eu tava vendo esses dias que relançaram o Clube das Winx, só que relançaram em 3D. Ficou uma abominação. Olha isso. Olha que coisa horrível, assustadora, escabrosa, tenebrosa, ridícula, horrível, horrenda. Primeiro que a Bloom claramente tá fazendo uma apropriação cultural. Pra começar, a Bloom está retinta, preta do cabelo cacheado, pra gente dar início à discussão. E aqui tá bom, vi imagens muito piores. Que não tem nada de empatia, olhando pra minha cliente quando ela tomou essa decisão. Minha cliente comprou brinquedos pro seu peixinho, aquário pro seu peixinho, tudo visando o bem-estar dele. Nem preciso falar dessas sonsinhas aqui, viu? Essas frutinhas sonsinhas aqui. Só de me lembrar dessa sonsinha aqui, ó, já me sobe um negócio. Minha cliente ensinou esse peixinho a fazer acrobacias. Minha cliente gastou rios de dinheiro pra comprar aquários conforme o peixinho ia crescendo. Quando ela pensou que o peixinho estivesse com problemas de saúde, ela foi atrás de informação pra poder ajudá-lo. Ela só visava o seu bem-estar. Lembra que eu disse? Empatia. Quando minha cliente descobriu que o peixinho nada mais era do que um sapo e que ele ia crescer mais e mais, ela abandonou ele? Obviamente que não, porque minha cliente tem caráter. Ela continuou amando e cuidando dele. Pediu até pra estilista fazer roupinhas pra ele, visando sempre seu bem-estar. Encomendou banho e tosa. Botou a mão no batente, cavando uma grande piscina pra ele se divertir. E ainda lacrou a moranguetinha nessa cena aqui. Porque usou feitiço contra o feiticeiro, falou a frase dela. Mesmo sendo pequenas, conseguimos fazer grandes coisas, ó. Moranguetinha ficou sem argumento nenhum. E vocês ainda defendem uma criatura que leva gato e cachorro pra dentro de um ambiente alimentício. É inadmissível uma coisa dessa. Sem mais perguntas. Pauta urgente, urgente. Eu prometi pra mim mesmo que não ia entrar nessa confusão da moranguinho com a laranjinha. Pra quem tá por fora, estão massacrando a laranjinha, que é a única... Estão massacrando, não estão nem cancelando, estão massacrando a laranjinha. única personagem preta do desenho da Moranguinho, porque ela adotou um peixe, achando que era um peixe, mas na verdade era um sapo. E esse sapo está causando uma confusão lá na aldeia que elas moram. E aí a Moranguinho obrigou ela a deixar o sapo ir embora. Muito grave isso, gente. Eu, como advogada dos fracos e oprimidos, vim aqui defender a laranjinha. Vou me pronunciar por ela. Primeiramente, porque eu não acho que ela é tão podre de espírito quanto estão falando. Eu assisti o episódio e, pra mim, a maior culpada de tudo seria a Moranguinho. Mas, claro que eu tenho a minha explicação, né? Achei a Moranguinho desnecessária, muito mandona, se mete onde nem foi chamada. E sabe quem também era assim, gente? Taylor Swift, né? Eu sou podre de espírito? Ai. Aí viu no que deu, né? Os sinais estão aí, pega quem quer.
Sem Acho importante. contar que tudo que a laranjinha queria, né, gente, era defender o pobre coitado do sapo. Claro. Que era um sapo, né, gente? Fazer o quê? Lavar o pé. O sapo realmente quebrou tudo, destruiu tudo, não deixou a vila toda dormir, mas é um sapo, né, gente? A gente não poderia esperar muito do sapo. E, na minha opinião, né, na minha visão, a laranjinha só queria mesmo defender ele, porque ela queria estar do lado dele, entendeu? Quando as amigas dela não estavam, não criticando O que esperar de um sapo machista opressor, né, gente? as outras frutinhas lá, mas colocando no lugar da laranjinha, gente, gente, ela encontrou alguém, né, encontrou um amigo e ela não queria se desfazer dele, tanto que ela fez de tudo por ele, viu que ela trocou de piscina de 2 em 2 dias, né, cavou uma cova lá, um buraco só pra ele nadar. Uma cova, o sapo já veio a falecer, já está em óbito. E no final de tudo, a gente ainda teve um aprendizado que amar também é deixar ir, então eu achei isso muito importante. Vocês só estão falando mal da laranjinha porque ela é negra. Eu assisti esse episódio do sapo quando eu era criança, eu lembro até hoje. Laranjinha, ela é organizada, ela tem o próprio mercado dela. Quando começaram a mencionar que a laranjinha estava sendo cancelada, eu jurava que era a maquininha de cartão. Gente, pra quem não sabe, laranjinha também é a maquininha do Itaú, de você passar o cartão. Aqui, ó, laranjinha. Laranjinha Itaú, maquininha de cartão.com, tá? É uma maquininha que você passa no crédito, ou no débito, dependendo do dia, ou no Pix. Nossa, eu, né, pensando assim, de um ponto de vista racional, eu achava mais fácil essa laranjinha ser cancelada do que a personagem da Turma da Mônica, sendo bem sincero. Porque eu nunca imaginei que eu ia estar noticiando o cancelamento de uma fruta fictícia. Inesperado. Tomou rumos que eu não esperava que iam tomar. E ela gosta de animais. Ela não sabia que era um sapo. E mesmo se for um sapo, se você descobre que o seu amigo é, na verdade, uma minhoca, você vai deixar de ser amigo dele? Não, deixar não, mas ia ser mais difícil, né? Ela cuidou do peixe. Quando ela descobriu que foi um sapo, ela continuou com ele. Só que você descobre um segredo, uma coisa do seu amigo, você vai lá e abandona ele. Vocês são sem coração e aquelas amigas falsas dela também. Verdade? Já fala assim, nossa, o sapo é uma coisa importante pra ela. Então a gente vai ajudar a cuidar e a gente vai ver o que a gente faz. Mas não, ficaram falando pelas costas da laranjinha. Isso não é amizade de verdade. Laranjinha não errou e nunca errará. Vocês todos que estão falando aí que ela é chata, que ela é ruim, que ela fica atormentando a vida dos outros, vocês são tudo desalmados. Sapo Cururu mandou R$15. Oi, sapo. E ninguém me perguntou o que eu achei do cárcere privado que a imunda da laranjinha tava me mantendo, né? Essa criminosa. Então, o sapo, ele já tem uma opinião um pouco mais incisiva, né? O sapo, ele já traz pra gente um ponto de vista de uma vítima mesmo, de um trauma. Uma pessoa que passou por um momento muito delicado da própria vida. Uma pessoa que, traumatizada, claramente, uma pessoa que passou por muito, né, nessa vida. Que já tá se encaminhando, assim, pra precisar começar a ir pra terapia. Precisa ver, né, como isso afetou. A prostituta da Moranguinho fez... Opa! Peraí também. Calma lá. Precisamos baixar o nível, né? Acho que a gente tem que manter o decoro, temos que manter a classe, mantermos a elegância aqui, todo mundo mantendo a postura. Não acho que tem necessidade de descer o nível, não acho que tem necessidade da gente chegar tão baixo. Eu acho que é um ponto muito sensível. Eu acho que a gente tem que se respeitar, tá? Completamente deselegante. Laranjinha ser cancelada. E eu trouxe aqui uma lista gigante de coisas pra poder defender a laranjinha. E mostrar que essa tonta aqui não é uma pessoa tão boazinha assim. Aí você... Só porque ela é branquinha? Por quê? Por ser branquinha? Só porque a Moranguinho claramente é uma menina de classe média alta, que teve acesso a tudo na vida, que nunca passou por dificuldade, que nunca teve que batalhar pelos seus próprios sonhos, tá? Todo mundo sabe disso. Enquanto a Laranjinha teve que passar por muitas dificuldades na vila, pra ser empreendedora, pra ser a Luísa Mel da nossa geração, protege os animais, tá? Você me pergunta, Francis, mas como assim cancelada? Aparentemente é esse episódio do sapo que eu fiz questão de assistir, em que a laranjinha tira o sapo do rio ali e leva pra casa. E como esse episódio começa, a laranjinha tava de boa ali no riacho, e aí sem querer ela sente alguma coisa no pé dela. Aí ela fala assim com a Moranguinho, nossa, eu senti alguma coisa no meu pé, será que é uma cobra? Aí a Moranguinho já chega falando, não, deve ser uma pedra. Sabe uma coisa que eu senti? Eu senti as duas num clima extremamente ríspido. Eu senti a Moranguinho alfinetando a laranjinha o episódio todinho. Eu senti a laranjinha, inclusive, retrucando as alfinetadas da Moranguinho, porque a Moranguinho, todo mundo sabe que ela é folgada, tá? Todo mundo sabe que a Moranguinho se acha a protagonista da vila, a dona
dona do ambiente, a dona do lugar, só porque ela é a mais popular. Todo mundo sabe, isso é um fato, é de conhecimento público. Gente, a primeira coisa que eu notei é que ela diminui a dor dos outros, ela negligencia a dor dos outros e quando é a dela, ela faz o auê. Ela acha que ela é abusiva. A Moranguinho tem síndrome de protagonista, porque a Moranguinho, ela se acha o morango do amor, né? Vamos combinar? quando é com ela, o buraco é muito mais embaixo. Era um peixe? Não, era um sapo, mas poderia ser uma criatura peçonhenta. É a Laranjinha, com dó de ver aquele peixinho naquele riacho ali, com medo de alguma coisa acontecer, levou o peixinho, né, o suposto peixe, pra casa, e a Moranguinho ficou com a cara de bunda lá atrás. Não ajudou, mas ficou reclamando o dia inteiro, sabe, azucrinando quando você quer fazer alguma coisa que presta? Quando a Laranjinha comentou que iria levar o peixinho pra casa, a Moranguinho falou assim, ah não, ele é pequeno, mas cresce. Eu duvido que se fosse aqueles pulguentos dela, que é aqueles dois, aquele gato, aquele cachorro demoníaco lá que ela tem, ela iria fazer isso, porque aqueles bichos, gente, já destruiu a casa da Moranguinho. E pra responder a Moranguinho, a Laranjinha falou assim, não, mas não é você mesma que fala que ser pequena é o suficiente pra gente cuidar de grandes coisas? Tipo assim, a Moranguinho estava duvidando da capacidade da Laranjinha de cuidar de um pet. Por quê? Porque ela é negra? É por isso? Você acha que pessoas negras não têm a capacidade suficiente de cuidar de um pet? Isso, eu concordo. Isso, Moranguinho, tem nome, viu? Quase no final do episódio, a Moranguinho fala isso aqui. Eu acho que sapos não deviam ser lavados nem arrumados. Aí, tipo assim, ela fica dando opinião, sabe, na criação dos outros. Gente, quem é mãe sabe, não tem nada pior do que aquela pessoa... Gente, só quem é mãe de sapo vai entender essa daqui. Essa é pra mãe de anfíbios. Se você é mãe de gente, pode pular o vídeo. Se você é mãe de pet também, pode passar pro próximo. Pessoa que fica dando opinião, pitaco na criação do teu filho. Que ela é uma branca, privilegiada, que provavelmente moraria em Leblon, moraria em Jardim, São Paulo. Sabe aquela pessoa que fala o que você tem que fazer, mas não consegue fazer a metade do que você faz? Todo mundo sabe que a Moranguinha é burguesa. Essa é a Moranguinho. Sabe por que eu acho que ela é preconceituosa com a cor da Laranjinha? Porque ela mora na Morangolândia, é o nome da cidade. E geralmente as pessoas que têm o nome, né, na cidade é filhos, netos de pessoas escravocratas. Então a Moranguinho acha que ela é superior à Laranjinha por conta da cor da pele dela. Todo mundo sabe disso. Bom, meu pronunciamento, tropa. Quem me conhece sabe que eu sou a vítima dessa história toda. Meu Deus do céu, que aberração é essa, meu Deus? Gente, hoje eu, Laranjinha, vou fazer meu pronunciamento, porque aquele f*** daquele peixe resolveu abrir a matraca. Sim, eu realmente deixei ele sem comida, porém, o peixe não comia o que tinha em casa. O que eu poderia fazer? Eu só tava tentando ajudar. Só estava tentando dar amor e carinho, mas ele... Como que pode, gente? Esse vídeo de IA da Moranguinho ser mais bem animado do que o desenho. Ele foi totalmente desnecessário. Queria ser tratado como rei. Eu realmente achei que ele precisava de ajuda. Achei que ele não tinha uma mamãe. Eu senti empatia e ele retornou com ingratidão. Muito grave isso. Gente, sobre a polêmica, eu avisei a Laranjinha que isso seria encrenca. Agora ela fica se vitimizando sobre a situação. Você se preocupou muito com o que eu tô fazendo. Edit, tá? E todo mundo sabe que na internet, um edit muitas vezes dita quem tá certo ou quem tá errado, tá? As discussões eram vencidas há uns anos atrás, há muito tempo, em tribunais, com juízes, com pessoas que estudavam direito. Hoje em dia a gente sabe que está certo na discussão quem tem o edit com mais view e mais like. Se o seu edit, ele tá mais hypado do que o edit do seu inimigo, logo você tá certo e a outra parte está errada, tá? Todo mundo sabe disso, isso é um fato. Nossa, que tu sente sempre que eu chego é que eu não preciso de nada pra me sentir grande. Me sinto extraordinária. Ciclopinha é cancelado por fãs da Laranjinha após noticiar o seu cancelamento e caso ganhar repercussão nacional no Ciclo News. Gente, 4 milhões de visualizações. 4 milhões. 4 milhões, isso é muito grave. Tia, por outro lado, também expõe suas amigas em vídeo recente chamando todas de talaricas, pois pegaram o mesmo menino. As alegações de Laranjinha e fãs para cancelar esse Ciclopinha era de que ele estava usando uma gravata de morango. Ciclopinha, tá todo mundo falando que você tá do lado da Moranguinho por causa da sua gravata, que a sua gravata... Mas temos em primeira mão a retratação de Ciclopinha. Quem me conhece sabe. Desejamos a Laranjinha e toda a comunidade Tutti Frutti que sigam em frente. Vocês estão me perguntando por que diabo eu tô assistindo Moranguinho? Por que diabo eu tô assistindo Bob Esponja, essas coisas? Gente, a minha família é evangélica. Quando eu era criança, eu não podia assistir essas coisas, porque Moranguinho, ou quando não era do diabo, era de mulher, né? Aí minha mãe não deixava porque achava que eu ia ser viado, porque se eu assistisse Moranguinho.
não adiantou muita coisa, né, mano? Essa proteção sua. E aí, gente, agora que, tipo, assisto Barbie. Gente, tem uma Barbie mesmo que eu não gosto, que é com aquela princesa daquele mundo lá estranho. Que eu acho que a Barbie usou bala pra ver aquela bicha, assim, a bicha pequenininha. Eu quero tudo, eu quero já dar um murro na boca dela, que ela ia querer tudo. Que isso, gente? Pra que isso? Pra quê? Não tem necessidade de a gente exaltar os ânimos, né? Não precisa.